Nossa, a internet hoje está péssima. Vamos ver se a gente consegue seguir com a nossa live aqui, que a gente estava falando com o professor Alexandre. Vamos ver se a gente consegue. Fernanda, Clarissa, vamos ver se a gente consegue retomar, que o sinal está péssimo hoje. Tá Vamos chovendo aí? tentar. Agora sim, vamos ver. Vamos Torcer os lá. dedinhos. Não, é a chuva faz isso. Não. Mas, então, retomando aquele ponto, né? Quando a gente É, busca uma assessoria com conceito, bem fundamentada, bem estudada, nós vamos ver que a doação pode não ser a melhor hipótese. Inclusive, eu sem ter lido, independente, que você pega o controle por mais instrumentos que coloque, por mais gravames em cima disso. Né? E a gente pode começar o planejamento sucessório, né, através do testamento, gente. O testamento, né, já que nós estamos falando de problemas processuais para seguir em cima disso, né, você faz a doação, você quase praticamente perdeu o controle ali em cima disso. Ainda tem a questão tributária também, que você não vai fugir. Né? O imposto é o mesmo, então eu já estou antecipando bens e eu vou ter problemas futuros de colação, eu vou ter problemas futuros, às vezes, de nulidade dessas cláusulas de adoção. Então, não é essa mil maravilha, não é a solução, não é a... Né? não, a gente bem tem estudado bastante doação, né? Foi o mote aí de estudo nosso desse ano. E vem novidade aí, gente, para vocês. Só falo aí, fica aí na expectativa. Mas, Alexandre, a gente. E também tem o seguinte: nem sempre, por mais que seja mais barato, às vezes que seja. Às vezes o barato só em valor, em ordem de grandeza, não equivale você descapitalizar também para poder estar pagando todo em vida. Quer dizer, eu achei uma matéria muito tendenciosa de botar a doação, e a gente tem visto quantos problemas de doação, questão de colação, o Alexandre bem sabe, que tem um artigo aqui também com a Carol no tomo 1, do Arquitetura, exatamente sobre essa questão de colação. Tem a doação inoficiosa, que pode ocorrer até sem má-fé, né? Por conta se tiver uma valorização ou desvalorização do bem. As doações sucessivas, que a gente sabe também, então, adiantamento de herança, quer dizer, realmente é um problema. Agora, entrando bem na questão do inventário, dessa questão que às vezes as pessoas ficam no judicial, extrajudicial, o que você acha nesse sentido, assim? Então, assim, só para acabar com a doação, né? A doação tem problemas insolucionáveis por enquanto. Então, eu estou gerando para um cliente um problema futuro, quer dizer, ele provavelmente vai ter falecido quando vierem essas discussões, mas sem solução. Então, vamos descartar um pouquinho a doação, vamos pensar no inventário. O que eu posso fazer? Primeira coisa, um testamento para tentar organizar isso aí. Né? Para a gente tentar organizar isso é a melhor forma de planejamento, a melhor não, a forma mais simples que tem, mas de uma potência gigantesca, é um testamento bem feito. Lá a gente faz disposições, inclusive processuais, né? Inclusive processuais para vincular. E aí, né, ocorrendo o falecimento, nós temos que optar, vamos lá para a via extrajudicial ou judicial, sempre uma questão. Né? O que nós temos como regra na via extrajudicial é que provavelmente vai ser mais rápido. Por quê? Porque o judiciário está soberbado e o controle é discutível em cima disso. Então, via judicial, extrajudicial vai ser mais rápido. Mas ela é a melhor? Primeiro, eu tenho que ter consenso. Nem sempre eu consigo. Nem sempre você pode fazer extrajudicial, né? Você tem que ter os requisitos ali, né? E além dos requisitos, Dani, eu vejo sempre também como uma questão que a gente tem que olhar onde estamos, né? Eu fazer um inventário via extrajudicial em Minas Gerais, onde eu estou, no mínimo o custo vai ser dependendo do patrimônio, lógico, algumas vezes superior ao custo de um inventário judicial.
né, no terceiro congresso lá, teve uma palestra exatamente sobre isso, mostrando a diferença entre os estados. Aqui a corregedoria equivocadamente colocou taxas gigantescas para o extrajudicial, porque se cobra emolumentos por bem e não pelo patrimônio, né? Então judicialmente fica muito mais barato. Ao invés de esvaziar, né, as vias judiciais pela opção pelos cartórios, né, fez o contrário. Então, se eu quero economizar dinheiro, vai ser via judicial em Minas Gerais. Em São Paulo, por exemplo, não. Né? No cartório fica mais barato do que no foro. Então, é uma questão que eu tenho que olhar. Eu tenho consenso, eu posso fazer extrajudicial. Tem que olhar prazo e custos. Né? Em relação ao prazo, eu tenho certeza absoluta que vai ser mais rápido do que em qualquer via judicial. Mas o que eu falo mais rápido pode ser 15 dias. 15 dias. Por quê? Porque se eu tenho consenso, eu posso optar pelo inventário, pelo rito do arrolamento. O primeiro despacho do juiz não é um despacho, é uma sentença homologando. Se o ITCD já está lá, acabou. Você abre mão do trânsito, né, do prazo recursal, a primeira manifestação do juiz já é sentença, já transitou em julgado, falta expedir o formal de partilha. É lógico que a gente não consegue isso com um dia, tem que ter muito, né, tem que ser um inventário muito especial para fluir assim. Mas então, né, pelo prazo do trânsito em julgado, os 15 dias, entre o cartório e o judicial, eu te falo que o judicial vai ser 15 dias mais lento, tecnicamente. Na verdade, nós vamos ver 6 meses, 1 ano, 2 anos mais lento em face dos trâmites processuais. Então, para ser no extrajudicial, eu tenho que ter consenso. Eu não posso ter menor. As corregedorias já aceitam que tem um testamento aprovado judicial e eu faço um inventário extrajudicial, que também era uma trava ao inventário extrajudicial, a existência de testamento hoje não. Tá? Não é isso? Ou eu tenho até consenso, mas eu não tenho pressa, ou eu tenho pressa para questões pontuais, a nomeação do inventariante para uma assembleia de acionista, a nomeação, eu posso fazer via judicial. Né? Então, o inventário judicial também pode ser um inventário com consenso, né? Pelo arrolamento. Né? E se o patrimônio for pequeno, até 1.000 salários mínimos, pode ser inclusive com menores envolvidos, não tem problema nenhum. Tá? Então, eu tenho que verificar isso. Ah, eu não tenho consenso. Aí nós vamos pelo rito ordinário do inventário, infelizmente. Tá? Pode chegar a ter um consenso no futuro, mas não é necessariamente vai terminar litigioso. A gente pode começar até às vezes com pressa. Às vezes a família está, eu sempre brinco lá, fazendo um retiro de silêncio no Nepal. Eu preciso de alguém ser nomeado aqui para administrar, até eles voltarem, até a gente começar a contactar, fazer o caminho de Santiago, né, para lembrar minha Bilbao, né, passando por ali. Então eu preciso de alguém administrar, vai ter que ser judicial. Eu nomeio e nada impede de eu desistir e levar para o cartório. Inclusive, se estiver demorando muito, isso já aconteceu com a gente. Né, de ter que fazer, de estar judicial, está demorando tudo, desiste tudo e faz no cartório, não tem problema nenhum. E o judicial também, e no próprio cartório também, né, e aí que essa questão que a gente tem que saber, a gente pode fazer, inclusive, só para um bem. E deixar os outros para depois. A gente faz com bens específicos para gerar renda. Eu estou fazendo um agora que nós vamos vender um bem para poder depois fazer sobrepartilha dos demais. Ah, mas você está omitindo bens. Não, eu estou deixando para depois. A omissão é outra questão de colação, de sonegados. Não é isso. Nós estamos, olha, vamos organizar isso aqui. Por quê? Porque eu preciso de lastro. Você, dentro desse entendimento, né, eu acho que a gente pode utilizar muito mais a sobrepartilha do que ela é usualmente utilizada. Né? Eu acho que dá para poder ter essas estratégias, como você está falando. Resolve um bem e tal, depois a gente vai e faz o restante. Tem a primeira liquidez, que às vezes tem isso, né? Se você não consegue uma liquidez imediata para pagar e está rodando ali aquele tempo daquele inventário, você engessa, né? Fica com tudo parado e então, às vezes, essa é uma boa estratégia, né? Sabe o que às vezes falta no inventário? Né? E talvez isso é fundamental, a participação do advogado. Ele fala assim, você confia em mim? Né? Confia em mim? Falta coragem. Por quê? Porque o que mais faz retardar o término do inventário são brigas desnecessárias que não vão levar a lugar nenhum, só vão demandar tempo. Por exemplo, no testamento, aprovação de testamento, quantas vezes já vim impugnando e até o STJ e é uma análise formal.
simplesmente formal. O testamento aprovado, eu vou pedir anulação pelos requisitos, pelos vícios depois. Então eu estou brigando só porque foi aprovado o testamento, achando que é o fim do mundo. Aprovação de testamento é um procedimento especial de jurisdição voluntária. Testamento público não chama nem ninguém, vai para o juiz MP e acabou. E você quer recorrer, quer retardar naquela briga. Então, confie em mim, deixa o testamento aprovado, nós vamos fazer uma anulação depois por motivos tais. Confie em mim, não vão brigar por estes bens agora não. O que tem de coisa brigando, eu já vi brigando por espada, né? Você está lá com empresas, com imóveis, e o sujeito brigando por bens móveis. Né? Uma vez teve um inventário gigantesco, né? A briga era um paleteiro de prata. Então o processo demora anos porque estão brigando por uma coisa. Assim, ó, vamos parar, deixa isso para depois. Nós podemos depois fazer o instrumento da sobrepartilha, como bem você mencionou, depois a gente faz só o paliteiro de prata, a gente faz só a espada, a gente faz os imóveis que estão em outro estado, que estão longe, que depois a gente resolve isso. Então confia em mim, vamos parar de brigar. Não, mas doutor, ele vai ganhar o inventário. Não vai ganhar não é questão de ganhar, perder. Inventário é um procedimento especial, nós temos que tomar cuidado com isso, saber disso. Então eu posso deixar para outros momentos. Minha irmã está escondendo aquele bem, ela não está trazendo, eu quero recorrer isso até falar que chega. Não, faço não. Pede ela para apresentar o bem. Ela não apresentou o bem, prestadas as últimas declarações, inclusive, de repente, ela como inventariante, nós vamos ajuizar uma ação de sonegados. E se a gente conseguir a pena, ela perde o bem. E a pessoa fica 10 anos brigando pelo aquele bem do próprio processo de inventário e não termina o inventário. Né? Então, falta um pouco disso, de confiança e de coragem. Mas aí isso também tem que ser o advogado que domina, né, que domina para explicar e para passar tranquilidade para o cliente. Porque fala assim, vamos fazer um inventário só desses bens móveis agora? Vamos fazer, imagine só, doutora Daniela, se alguém lhe oferece a opção de fazer um inventário de bens móveis lá no Amazonas. Né? Você, cliente, você vai falar assim, esse advogado é doido? Não, confia em mim. Confia em mim que isso vai dar certo. Na hora que você olha de fora, assim, parece uma loucura, não parece? Né? Mas e os outros bens? E os bens imóveis? Não, peraí. Vamos resolver uma coisa, depois nós resolvemos outra. Isso é a importância da gente que está estudando, que está sabendo fazer, que tem confiança e não fica naquela briga da advocacia ruim, né? Que eu falei, geralmente nós temos uma advocacia ruim nas sucessões que está lá. Então vamos brigar pelo falta de paliteiro. conhecimento, Alexandre. Total, eu acho que as pessoas realmente precisam entender mais direito das sucessões, estudar mais, porque ficam muito no entrave. Não, mas como se também, eu acho que também um pouco a nossa sociedade, porque tudo vira doce na boca dos outros, é alvará judicial, alvará judicial. Como se alvará fosse assim para se conseguir, né? Então, engraçado que o próprio cartório, às vezes, fala, olha, vamos fazer logo uma parte, porque senão, às vezes, fica dando uma insegurança jurídica, e realmente, porque ficam, não, mas já acabou, e já não sei o quê. Então, quando sai uma parte já do inventário, já resolveu, dá aquela, não, tá, aqui já, né, isso já ocorreu, essa... e eu acho que, além... Algumas coisas nós, advogados, quer dizer, e aí eu puxo da gente, primeiro, o cliente, como você falou, a gente tem que dar essa segurança, assim, confia em mim, e dar esse leque de opções que pode se ter num planejamento, como você falou. Eu gostei dessa tua palavra, né? Da potencialidade, qual foi que você usou do testamento? Ana Luísa até que diz, ela já viu o testamento sozinha, mas nunca viu um planejamento sem um testamento. Lógico que não é obrigatório, mas ele vem dar muita segurança jurídica. Eu acho que o testamento é um instrumento ali mortis causa, mas que ele vem dar um respaldo, porque ele vem reafirmar. E hoje em dia, muitas pessoas estão fazendo a lei do testamento, seja... Também eu tenho visto, não sei como é que está em Minas, mas pelo que eu tenho sentido aí em outras praças, a tendência das pessoas irem mais pelo testamento público.
né? Particular, às vezes você faz até mais optando para até um pouco isso. A gente sabe que não tem hierarquia entre os testamentos, né? Mas, de qualquer forma, eu também queria te ouvir um pouquinho aí, mas com certeza eu acho que o testamento ele pode, e é o que você fala, é uma coisa simples, mas que já dá um, uma Já, potencialidade aí muito grande, né? é, Gostei dessa palavra aí. Vou é, anotar e dizer, o Alexandre fala. o testamento é exatamente esse instrumento simples aí de uma potência gigante, né? Você pode organizar tudo ali, né? É lógico, assim, qual a opção do testamento que a gente vai fazer? Aqui a Corregedoria também liberou a cobrança de testamento, está cobrando pelo patrimônio, mesmo se você fizer um testamento simples. Deixe o meu legado, como legado fica, o cartório que é seu imposto de renda, né? Então, às vezes, tem um ônus maior. Né? Mas se a pessoa é politicamente exposta, alguma coisa assim, é sempre importante a opção pelo testamento público em face da fé pública do tabelião, do cumprimento das formalidades, e a aprovação é simples, né? Não passa por ninguém. Né? Os excêntricos, né, gostam do testamento cerrado, né? Aquilo que praticamente não existe, mas eu quero costurar, colocar meu selo. Tem o risco de romper, de perder, pelo menos o cartório tem a notícia da existência. Né? Mas aí eu posso utilizar a minha linguagem. De repente eu sou estrangeiro e, né, não domino bem o português e as testemunhas também. Aí eu posso, né, ir para o cerrado ou entrar talvez no testamento particular, né? Que o grande problema dele, talvez a insegurança, é o documento perder, né? Porque alguém vai ter que apresentar esse testamento. E nós temos ainda a burocracia de ouvir as testemunhas em audiência, né? Então, se a gente puder se escolher, o público é muito mais tranquilo. É lógico que tem que passar pelo crivo do tabelião, né? Às vezes nós temos aí, né, essa questão hoje do concurso para o tabelionato foi muito importante, porque realmente as pessoas estudam, é um concurso dificílimo, né? Então, quem está comandando né, os recentes concursados e todos têm um conhecimento, né? Isso eu acho que a tecnologia também veio dar um novo gás aí. Eu acho que aos cartórios e essa questão também dos concursos, botando, eu acho que pessoas mais novas, com essa potencialidade. Olha, eu fiz aí recentemente atos assim, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, outro no interior do Brasil e outro, sabe, nos Estados Unidos. E online, né? Tudo. Realmente, eu acho assim, essa tecnologia, né, eu acho que a gente ainda está ainda vivendo isso, mas eu acho que daqui a alguns anos a gente olhar, vai ser um impacto antes e depois da tecnologia dos cartórios, entendeu? Não, Eu acho que isso. Com certeza, né? E daqui 2 anos, segundo o Bill Gates lá, nós vamos estar presencialmente, virtualmente no cartório, né? Vamos fazer a reunião lá, né, via avatar dentro do cartório. Então, é um caminho sem volta. A tecnologia trouxe, né, vantagens gigantescas nisso. E, assim, e com esse conhecimento dos tabeliões e dos advogados, você consegue construir no testamento, né, inclusive, assim, o que é mais importante, o que é? É preservar a longevidade do patrimônio. Né? A gente cansou de ver, né, avós ricos, pais, né, E netos pobres. e netos pobres, né, pais perdulários e por aí vai. Então, no testamento, eu estou preocupado com isso. E outra coisa que é fundamental, acho que está no tomo 3, né, no testamento, você pode direcionar o patrimônio de uma forma da longevidade. Né? Se eu sou dentista e eu tenho um filho dentista, o meu consultório vai ficar com meu filho dentista, não com meu filho engenheiro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ponte de cimento no dente de alguém? Não é. Então, o consultório odontológico na mão do meu filho dentista vai ter um valor muito maior para preservar um patrimônio do que na mão do engenheiro. A funcionalização aí né? do próprio testamento, né? E onde tomo 2. E onde que eu faço isso? No testamento. Por quê? Porque eu deixar para boa vontade, para lucidez dos herdeiros no futuro, né? Às vezes eu consigo, às vezes não. Então eu quero planejar e tornar esse patrimônio longevo. Eu já, na minha lucidez, monto esse testamento. Ó, estes bens vão ficar assim, estes bens podem ser vendidos depois de X tempos. Qualquer bem vendido vai ter que incorporar na empresa nos próximos 10 anos. Depois de 10 anos, vocês vão ter maturidade suficiente. Se vocês quiserem, vendam a empresa. Então, realmente, é o instrumento do planejamento,
né? Às vezes você faz tanta operação societária, cria uma holding, faz isso, e o testamento resolvia de forma mais simples, de forma econômica e sem tantas discussões judiciais, como a adoção do valor econômico comentou lá, né? O que eu vou ter de problema nessa adoção? Então, assim, primeiro passa por esse testamento. Qual que é a opção? Né, quanto mais complexo, melhor ser público. Se tiver algumas questões ainda que os cartórios não estão concordando, ainda estão, talvez a gente faça particular, e no escritório a gente faz muito isso, a Carolina faz demais. Testamento condicionado à jurisprudência, infelizmente, porque nós moramos no Brasil, né? Assim, ó, se prevalecer o voto da Nancia Andriges, né, o patrimônio vai ser distribuído assim. Cartório não gosta de fazer dessa forma. Se prevalecer Raul Araújo, né, vai ser distribuído dessa forma. A gente tem que... Por isso que é uma questão técnica, né, Dani? Não dá para contratar um criminalista. É a mesma coisa. Se você me chamar, né, para alguém que está preso, eu vou levar cigarro, porque eu não entendo mais nada. Então, não estou desprestigiando o criminalista. Eu estou falando que, né, ado, né? Tinha uma música assim, não tinha? Então, isso é importante. Então, eu passo primeiro pelo testamento para organizar isso. E posso colocar cláusulas processuais, eu posso discutir foro, vai fazer assim, né? Eu posso colocar no testamento que pode se liberar valor X, né? Essas questões processuais podem ser tratadas já no testamento. Né? Se tiver ali... Inclusive que o testamento depois de 2002 pode também estar tratando de questões não patrimoniais, não só patrimoniais, né? Que foi uma modificação. 2012 a gente fala como se fosse, já tem quase... estamos em 2022, né? Se você falar... Praticamente. Se você falar o novo Código Civil, você conta a sua formatura. Já tem tudo isso. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que tem pessoas que tratavam do Código Civil antes de 16, então, por mais atualização. Mas fica esses... Um dia desse eu tive uma live com o Luiz Paulo, e ele falando, né, tanto de estratégias que pode se ter exatamente das cláusulas testamentárias, que a gente pode estar botando essas condições. E agora, assim, antes do inventário, eu posso ter questões, seja, né, falar dos negócios jurídicos, processuais, que eu posso estar utilizando no testamento. O que trouxe de novo aí o CPC em relação a essas questões? Essa é uma questão interessante, inclusive, assim, porque o testamento, não só os negócios jurídicos, processuais, que eu posso organizar muito isso, né? Eu posso disciplinar como que vai ser o processo no testamento. E se vocês discordarem, nós vamos para a opção 2. Então, o 190 do CPC foi brilhante nisso, é direito patrimonial. Né? Tem a sucessão, né? Nós temos o Código Civil, nós temos o Código de Processo Civil organizando, e tem uma questão tributária. Então, olha, vai destinar X para poder pagar a tributação em cima disso, bens, eu posso organizar a forma, inclusive, lembrando, né? Por que eu posso fazer isso? O inventário é um procedimento especial. Não é uma coisa que todo mundo para e erra um pouco, esquece. Isso não é um procedimento comum com aquelas regras de Carnelucci, fato salário, venda, né, que quem goste mais de quem aí. Não tem aquela rigidez. Então, eu já posso estar organizado ali. Eu queria até evoluir um pouco mais, levando o professor Rolf, Madalena, né? Antes mesmo do testamento, a gente já está começando a discutir nos pactos, né? Nos pactos pré-nupciais de convivência, questões sucessórias. Não pode? Pode. Né? Volta e fala aquilo do nosso... É falta de coragem. É falta de coragem. Pode. E se você, né, coloca isso no seu pacto e ele vai servir as sucessões daqui a alguns anos, né? Se for semana que vem, né, provavelmente vai ter uma briga muito grande. Mas se for daqui a anos, é lógico que a jurisprudência já assimilou isso. Então eu posso, né? Eu não estou dispondo do meu patrimônio na morte, não. Eu estou organizando aqui. Né? O professor Rolf coloca muito bem isso, vale a pena ler o artigo dele, que é interessante em cima disso. Então, onde que começa meu planejamento sucessório? Até no meu pacto pré-nupcial. Né? No meu pacto eu faço o testamento também. Né? Hoje os instrumentos têm que conversarem. Né? Inclusive, por exemplo, os acordos de acionistas. Quando a gente tem uma empresa familiar, né? A empresa familiar, o acordo de acionista ou de cotista tem que conversar com os pactos pré-nupciais, tem que conversar com os testamentos
Para quê? Para dar longevidade. Para dar longevidade. Senão, não vai adiantar nada. Né? Então, o direito sucessório, olha como é que ele é amplo. Por isso que eu falo que, às vezes, advoga-se muito mal. Eu falo, não, eu afirmo, isso acontece. Porque a gente envolve empresa, a gente envolve tributária, a gente envolve civil, a gente envolve posse e propriedade, às vezes, né? Tem algum documento não Com regularizado. certeza. Então, você envolve Usufruto, todas. que é direito das coisas, quer dizer, você faz todo o direito civil e mais essas áreas aí que tem que ter de interface, né? Mais o tributário, mais o empresarial, tudo, né? Você tem tudo. Então, não adianta a gente ser especialista em alguma coisinha. Tem que ter essa noção mais ampla. Por isso que eles estão preferindo fazer doação. Alexandre, mas Por isso. o Daniel, vocês têm peculiaridades diferentes, que nem todo mundo entende e tem um conhecimento com a segurança que vocês têm. Eu acho desses 4, né, áreas aí, eu acho que além do conhecimento civil, processual civil, societário, tributário, eu mesmo, societário, faço muito lá em parceria com o escritório do Daniel, lá que tem a área de societário e tudo, porque é, são poucas as pessoas que eu vejo terem essa segurança de domínio de área como você. Eu destaco aí você e o Daniel, porque. E aí eu acho que o processo também, sabe? Porque você vem com é como se quando você conhece a fera e nada é tão grande que você sabe sempre a solução para resolver aquilo. Então, isso eu acho que realmente é um diferencial e queria te parabenizar mesmo por isso, porque eu sou fã de carteirinha nesse sentido, sabe? Eu acho que essa bagagem que vocês têm fazem todo o diferencial. O que você acha, Carol? É, né? Essa questão é interessante mesmo nesse ponto, né? E o Daniel né, tá na vanguarda disso aí. Né? Volta, a gente não pode ter medo, né, Dani? Então, assim, eu não... deixa eu ver o fisco, deixa eu entender um pouco isso aqui, e aí eu volto, olha que lindo. Vamos colocar tudo no inventário, que, entre aspas, a expressão é ruim, né? Pode ser assim, mas eu estou lavando tudo no imposto muito baixo. Então a pessoa está escondendo, de repente, uma obra de arte que o pai comprou e não sei o quê, para não colocar no inventário, ele vai pagar 5% aqui e vai economizar 15% de ganho de capital. Ele vai alterar o imposto de renda do avô para evitar, né, ganho de capital numa venda futura. Né? Ele vai pedir um alvará no curso do processo para vender. Então, você tem que ter um conhecimento, sim, um pouco disso. Né? Aí, o que acontece? O sujeito que só cuida dos acordos societários quer dar um parecer no sucessório sem verificar essas outras questões, sem verificar aí a área que vocês gostam tanto, né? E se nascer mais um menino, como é que vai fazer? E essa doação? Quando eu vou trazer a colação, em qual valor? No valor da doação? Doou em dinheiro ou comprou o imóvel? Faz uma diferença danada, não faz? Né? Eu te doei 1 milhão para você comprar o imóvel. Não, eu comprei o imóvel com 1 milhão. Né? 1 milhão eu atualizo, e o imóvel? As situações, cada vez mais, a gente tem visto isso no grupo de estudo, cada vez mais a gente vai chegar em situações tipo a segunda faculdade já não, traz essa pós-graduação aqui para colação, porque antes se tinha uma forma de entender e de não é só de entendimento, mas talvez os custos, as relações, as perspectivas, era de uma forma mais igualitária e não se brigava, às vezes, por. E a tendência, eu acho, é cada vez mais isso ficar em destaque, entendeu? Então, as relações, eu acho que tendem a ficar mais complexas, né? Nossa. E isso tem todas essas complexidades de você estar, e cada vez mais também a gente está se documentando, né? Está tendo. E não deixar isso de uma forma.
Porque a gente vê, às vezes fez uma doação aqui, deixa um usufruto aqui de um apartamento de um filho que está morando nesse apartamento, e a gente vê que essas situações, às vezes, vai criar no inventário situações desiguais, aonde quem está no estado quo de um imóvel desse não tem urgência nenhuma. Então, as situações, eu acho que tendem a ficar cada vez mais complexas, cada vez mais jogado. Parte de educação, eu acho que agora, ainda mais assim, uma família, segunda família, filhos daqui que tiveram, às vezes, uma condição, ou às vezes no início da vida era mais difícil, ele foi ter mais condição só no segundo ou no terceiro casamento. Então, assim, eu acho que a tendência, eu não vejo mais facilidades. Então, mais importante estarmos com esses cenários, esses custos. Isso é um alerta para as pessoas terem que estar atento a todas essas circunstâncias, eu acho. Doutora Daniela, eu estou pensando um caso aqui para puxar a brasa para a sardinha da Ana Carolina, né? Imagine só, meu filho, que gostava muito de tecnologia, me pediu R$ 100, eu doei ele R$ 100 para comprar um Bitcoin há 15 anos atrás. E aí, como é que fica isso agora? Quanto vale esse Bitcoin aí? Na herança digital, o que vai ter de trabalho aí? Olha só como eu tenho que organizar essas questões, não é? Então, imagine, traga a colação. O que eu trago? R$ 100 ou 50 mil, sei lá quanto está valendo o Bitcoin hoje. Então, né, envolve isso tudo mesmo. E, assim, eu sempre conto um caso que era real, um amigo meu de colégio, o pai viajava e comprava um relógio para ele, um presente para a irmã. Ele passou no vestibular, ganhou um relógio, a irmã um carro. A irmã formou, ganhou um apartamento e ele um relógio. Ele falou, deixa que eu acerto isso na colação depois. As pessoas se documentam. Hoje você tem tudo aí, você tem todas as notas fiscais e são guardadas, você consegue uma prova disso. Então, por isso que a gente tem que planejar, por isso que a gente tem que organizar. Gente, no mundo digital, as coisas agora, nota fiscal é tudo digital, né? Falando aí, olha, Carol, até te falar que eu repostei uma matéria aí, eu acho, da Karina, aí já vieram no direct, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, então segue aqui esse perfil, Herança Digital aí, para tu veres. Aí tá aquela matéria da Apple, né? A pessoa é toda vidrada em tudo da Apple. Eu digo, ela nunca tinha pensado, digo, então começa a pensar. Né? E imaginem só, né? Aqui em homenagem ao Atlético, que ganhou o título, apesar de eu ser americano, né? Tem aqui o Atlético vende camisas digitais que você nunca vai ver. Olha que loucura, você compra lá o códigozinho e tá lá, isso tudo, e aí vai ficar com quem? Comigo não precisa. Eu passo, né? Mas tudo. Então são só questões que, se a gente não planejar, aí o que vai acontecer? Esse inventário não vai acabar nunca. As brigas vão, né? Então, o testamento, por exemplo, essa organização serve para a gente preservar o patrimônio e preservar relativamente as relações posteriores. Por quê? Né? Imagine começar essa briga por esses milhões. Acabou a família, acabou o patrimônio e acabou tudo. Então, né, nós temos que organizar, nós temos que planejar, nós temos que, né, que verificar aí os instrumentos adequados. E, né, voltando lá à questão da doação, eu tenho certeza que a doação tem que ser uma coisa muito, muito específica, pontual, porque senão eu já estou antecipando, talvez, aí essa briga, né, por causa dos prazos prescricionais, inclusive. Né? Todo mundo ficou sabendo, da doação está lá, e o STJ já falou que o prazo começa daí. Né? Não é só, nós temos outras questões em cima disso. Então, né, vale a pena, por isso que eu te felicito de novo aí por estar fazendo discutir isso aí, né, tão profundamente nesses últimos 2 anos aí, né, com a arquitetura do planejamento. Né? A gente já está arrumando para o final, pelo nosso tempo, mas eu queria né, trazer um pouco mais claro aí para as pessoas também que estão nos ouvindo, que essa questão que você trouxe dos pactos sucessórios é uma matéria, gente, que a gente tem no tomo 2, 2 artigos sobre. A gente tem 2 artigos no tomo 3 sobre posicionamentos diferentes, tá? Do Aguirre, do Rafael Cândido, que tem um livro sobre isso. Isso no tomo 2. No tomo 3, nós temos o Conrado com um posicionamento, Daniel Bucar com outro.
Vem mais um artigo do Demetrio no tomo 4 agora, numa outra perspectiva, porque eu acho que o que o Alexandre falou, a gente sabe hoje, olha lá, e como as questões estão mudando, né? Olha lá a previdência privada. No último ano aí, o que que já alterou aí no STJ, agora voltou a entendimento, né? Voltou não, mas uma decisão recente aí no sentido que é natureza securitária, tinha uns votos aí da Nancy no sentido de entendimento. E eu tenho uma live, não sei se você chegou a assistir, Alexandre, com um tributarista, o Cláudio Tessari, e ele ainda fala que isso não é matéria de STJ, que isso é matéria STF, tem precedente, e fala que não tem TCMD sobre a previdência privada. Então, assim, a questão do pacto, né? A Carol até tem um entendimento diferente. Eu tratei disso um pouco só da autonomia, da necessidade da flexibilização, mas cada vez mais eu estou. Lógico que você tem que avisar o cliente que isso é um entendimento minoritário, né? Que a jurisprudência não é nesse entendimento, mas eu também acho que a demanda da sociedade nos faz. E aí eu acho importante não só o papel da doutrina, mas de nós, advogados, também, estarmos expondo, esclarecendo, porque eu acho que quando se fala pacto Corvina, parece que você está explorando, né? Você está querendo fazer um contrato de uma situação, querer matar o outro para tirar proveito, e não é isso. Às vezes, e quando a gente fala também, eu acho que em questão de legítima, né? E aí você falou tanto da importância do testamento, que é exercer a sucessão testamentária, né? Exercer essa autonomia que nós temos, porque é o grande deixa desse princípio nessa área das sucessões, né? Então, eu também falo um pouco que, em vez de ficar só reclamando que a legítima é isso, isso, isso e aquilo, a gente sabe que é fundamento e temos instrumentos para isso, tem artigos sobre criticando e refletindo, principalmente, acho que a ordem vocatória, que é uma intervenção do Estado muito grande. Quer dizer, você já tem que ter no patrimônio, você tem que passar por inventário, seja judicial ou extrajudicial, você tem que tentar ganhar implementar de uma forma segura essa sua autonomia. E eu acho que, em vez de ficar só independente, porque eu não vejo a curto e médio prazo, Alexandre, alterações na legítima. Então, acho que, fechando aí, te passando a palavra, eu acho que a importância desse princípio da autonomia dentro do direito das sucessões, refletindo nesses pactos sucessórios que você fala, e principalmente exercendo a sucessão testamentária. Se nós vamos exercer mais isso, né? Vamos nós, como advogado, provocar esse nosso cliente a exercer, já que isso a lei já nos permite, esses 50%, para a gente dispor e, lógico, aproveitando também, respeitando a legítima, fazer essa organização patrimonial, né? Visando aí essa transmissão de bens de uma forma segura para evitar esses litígios que, com certeza, dilapidam o patrimônio, né, ao longo dos anos. E hoje estou tendo intervenção aqui. Mas era só mesmo fazer esse fechamento e te passar a palavra, te agradecer mais uma vez e queria saber a tua opinião aí sobre essas chaves aí de princípio da autonomia, a questão desses pactos e a sucessão testamentária de exercer cada vez mais. Não. Eu que agradeço já de antemão, Dani, né, a participação e essa oportunidade. E voltando nisso, assim, por isso que a gente tem que contratar e organizar e ter a confiança, né? Quem a gente tem confiança em cima disso. Essa mudança vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Vai ocorrer. Né? Mais cedo ou mais tarde. Né? O professor Vilela, que faleceu recentemente, né? Eu li o texto dele da desbiologização da paternidade, que era uma coisa do outro mundo. Né? Hoje é uma questão já pacífica, interessante, já assim, né? Perdeu até, eu lembro em processo, exceção de pré-executividade, que novidade é essa? Hoje você já perdeu qualquer vontade até de estudar isso de tão básico que já é. Então, esses pactos vão prevalecer.
né? Nós vamos parar de ficar preso lá no direito romano, na pacta, né? Porque não tem lógica isso. Eu não estou fazendo disposição, né, de bens futuros, né, objetivando, ansiando a morte ali do seu cônjuge. Não é isso. Eu estou organizando, né, até porque eu posso ter uma distribuição patrimonial em vida e outra em morte. Por quê? Porque é direito privado meu, autonomia minha. Então, realmente é isso. O Estado não vai deixar de intervir nunca porque tem um aspecto tributário. Ele quer, né, brincando, se o Estado continuar tributando, ele vai permitir isso. O problema todo é que nós temos aí realmente aí muito preso ao direito romano. Então, nós temos que organizar esses pactos, que eles vão prevalecer, né? Nós vamos começar qualquer jurisprudência para chegar no STJ ou no STF, não é em uma semana, né? Então, hoje, até chegar no STJ, daqui a 5 anos, eu tenho certeza absoluta que já mudou toda essa posição. A pandemia trouxe essas discussões e a gente tem que ver e organizar isso. Então, o pacto, né, os pactos de convivência pré-nupcial são fundamentais. O testamento eu já consigo dizer, tudo bem, tem a legítima, mas eu já consigo destinar 50%, que é um montante muito bom. E nesse montante dos 50%, pelo menos nele, enquanto ainda existir a legítima, eu consigo disciplinar, né? Disciplinar e organizar aquilo ali no futuro para não ter interferência. Né? Brincando e indo lá para o direito societário, eu posso deixar ações ordinárias, né, numa SA fechada, ordinárias tipo 1 e tipo 2, dentro da mesma equivalência patrimonial com poderes diversos. Isso é uma forma de organizar. Então eu tenho que, é aquilo que a gente volta um pouquinho, eu tenho que saber que discutir isso não significa que eu estou morrendo. É o contrário. Eu quero organizar, eu quero sobreviver muito tempo e o patrimônio mais ainda. Não, e Alexandre, outra coisa. Eu acho que uma das maiores vantagens do planejamento é eu determinar o momento. Eu não fico suscetível ao Estado ou quando vier acontecer, eu determino, eu organizo isso, né? E isso, além da preservação do próprio seu patrimônio, é um cuidado com os seus, né? E aí, indo até para uma questão, até questão de critério de inteligência, né? Se você quer preservar seu patrimônio, então com essa organização que você vai conseguir isso e também atendendo aí aos seus que ficam. Aquela coisa que o meu avô dizia, quando eu morrer eles se viram, isso realmente não dá mais para sustentar. Né? Eles se viram e deixam na mão de um juiz que nunca me viu, não me conheceu, não sabe as minhas vontades, não conhece os meus herdeiros, para ele decidir o que vai fazer. Né? O que meu cônjuge vai receber ou não, o que meus herdeiros vão receber, legatários e por aí vai, né? Dependendo dessa discussão. Qual que é a doação inoficiosa, qual que não é, se houveram doações sucessivas ou não. Quer dizer, eu vou deixar para o Estado, na pessoa de alguém que nunca me viu, não sabe o que eu organizei, decidir se eu não tomar... Ele pode ser até bom juiz, mas ele não é o melhor administrador para o seu patrimônio, né? Exatamente. Não me conhece e não sabe ali qual que é a necessidade daquilo. Por isso que a gente tem que organizar, por isso que a gente tem que planejar e vamos construir esses instrumentos. Eles vão ter que ser, né, aceitos pela jurisprudência no futuro, desde o pacto, e no testamento já né? Já tem, mas essas figuras aí a gente tem que continuar. E tá utilizando. Né? E aplicando e vendo. Alexandre, super obrigado. Antes que esse Instagram aí nos derrube, muito obrigada mais uma vez por toda a parceria, sempre estar nos nossos projetos, aceitando nossos convites, congresso, livro. Às vezes eu dou uns prazos loucos, né, que o povo enlouquece, mas não me larga na mão. A gente consegue completar tudo aí. Muito obrigada. Seu tempo, sei que fim de ano está super corrido para todo mundo. Gente, vou deixar a live gravada aqui, tá? Lembrando, essa última live do ano, o Arquitetura do Planejamento em Pauta, a gente suspende agora, volta, eu acho que lá pelo dia 20 de janeiro, tá certo? E com novidades, com novo formato, novos horários, data certa, e assim por diante. Eu vou mantendo vocês ao longo das férias aí sobre as novidades do Em Pauta. Carol, querida, beijo grande. Laura, não esqueci de você, estou te devendo, pode deixar, tá? Eu estou voltando para o Rio e aí eu consigo acabar de fechar tudo isso que eu estou aí devendo. Beijo grande. Beijo, obrigado.
Tchau. Eu que agradeço.